Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 60º episódio. Caramba, chegando a 60. Estamos quase, hein? Hoje o programa é Hora do Pau. A gente vai continuar o que a gente iniciou esses dias, né? Pra gente poder colocar aqui as informações em dia e dar um segmento para isso. Mas antes da gente continuar aquele bate-papo e começar o nosso bate-papo, queria agradecer você que se inscreveu no canal, que assistiu e que está nos acompanhando, e solicitar que você aperte o sininho para receber novos conteúdos, tá? E aí você compartilhe isso com seus amigos, né? Isso vai ajudar muito em Questão Cash. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, Enzino Bombas, G5M, Bela Telha. Logo a gente vai ter uns videozinhos legais aqui da Bela Telha. Você que busca aí reformar sua área de lazer, ou construir, ou a construtora está buscando aí mão de obra para isso, material, tudo, procure a Bela Telha, tá, pessoal? A gente tem a Fast For You. Show de bola, né? Tá com a gente agora no Em Questão Cash. Você que busca um mercadinho organizado, que traga uma verba para o seu condomínio, que traga uma valorização para sua residência, é a Fast For You, aí com Em Questão Cash. A gente vai deixar na time para vocês. A gente tem a Casa de Bomba São Paulo, você que busca aí manutenção de bomba, comprar bombas novas. A Casa de Bomba São Paulo hoje é uma das maiores, né? E tem tudo lá e preço. Isso, o bom dela é preço. Exatamente. Às vezes você tá pagando 4 pau aí de manutenção e você não paga 3 na bomba, né? A SEAP Segurança e Serviços, que tá aí no mercado já há um tempo aí com segurança, limpeza, portaria, zeladoria. A Hidroxira ABC, desentupidora, que, cara, você precisar fazer limpeza de caixa de gordura, caixa de esgoto, limpeza de caixa d'água com laudo, tudo bonitinho, é a Hidroxira ABC. A Premier Piscina, você precisa de manutenção, produto, principalmente avaliar a sua piscina, se está sendo feita a limpeza da forma correta, se os produtos que estão sendo usados da forma correta. É a Premier Piscina, o Pedro vai estar ajudando vocês. Logo a gente vai estar de volta com a Estação 80, mas a gente tem que falar dela. É a casa de show que fica em Mauá, né? Uma das maiores hoje, que está arrebentando aí no ramo de show, de business, né? É a Estação 80. E depois falar do Dia Feliz com o Elaino, que logo está chegando aí. Sim. 1000 crianças no Em Questão Cash, ó. 1000 crianças no McDonald's, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai trazer um assunto aí que o nosso síndico revoltado passou aí, perguntou pra gente se poderia colocar, literalmente falar da portaria remota. Parece que no Distrito Federal teve uma lei de aprovação que proíbe a implantação de portaria remota em condomínios com mais de 45 unidades. Se a produção puder colocar já o nosso síndico revoltado aí, o nosso repórter lá. Inclusive ele tá em Uberlândia, fazendo, acho que no Secov, lá em Uberlândia, e o bicho trabalha pra caramba. Olha lá, ó. Parabéns ao Distrito Federal pela decisão de restringir a implantação de portaria virtual em condomínios com mais de 45 unidades. A decisão foi, uma merda. Por quê? Porque está o Estado se metendo no condomínio. Quer dizer que um condomínio menor de 45 unidades até pode, e ainda pela lei tem que cumprir alguns pré-requisitos. Eu tenho que fazer seguro para furto, eu tenho que fazer seguro caso teve algum acidente com alguém batendo no portão, como se isso já não acontecesse em todos os condomínios do país, independente do tipo da portaria. A tecnologia, ela veio para ficar, mas a interferência do Estado dentro dos condomínios que já não tem complicações é inadmissível, e tem pouca gente falando sobre isso. Já tem projeto de lei em São Paulo querendo trazer a mesma decisão para o Estado de São Paulo. Então, se for pensar desse jeito, vamos fazer uma campanha para voltar aos ascensoristas de elevador, aqueles que ficavam apertando o botão e falando que andar que a senhora vai, ou vamos voltar a ficar todo mundo na fila da lotérica ou dos bancos para pagar conta e cancelar os aplicativos. A tecnologia veio para ficar. E cabe o direito de escolha de cada cidadão, de cada condomínio, sobre qual serviço contratar, e não do Estado de ficar regulamentando esse tipo de situação. Qual é o interesse que o Estado tem em determinar se você pode escolher uma portaria virtual ou presencial?
O direito de escolha é seu e ninguém pode se meter nisso. E aí, você concorda ou não que você tenha o direito de fazer a tua escolha no teu condomínio? Afinal de contas, o bolso é o teu. E às vezes uma decisão do Estado vai fazer com que você gaste mais numa taxa de condomínio ou invista mais num condomínio que talvez não precisasse de porteiro presencial. Parabéns ao Distrito Federal. E aí, Anderson? Antes da gente começar a falar de implantação, esse negócio, o que você acha disso? Gente, isso aí tá tão claro o que tá acontecendo. Isso aí é uma coisa que o Brasil faz muito. E é uma palavra muito simples. Lobby. Pode ter certeza que sindicatos e grandes empresas terceirizadas, que têm como seus sócios e proprietários vereadores, deputados, viu que o seu faturamento vai diminuir, a arrecadação pro sindicato vai diminuir. E aí o que faz? Começa a se meter onde não tem. Isso não tem o mínimo cabimento. Né? Agora, ninguém aí vê a outra parte. A tecnologia ela foi criada justamente para sanar o maior problema dos condomínios, que é o quê? O valor, o custo. A mão de obra, essa portaria física, a mão de obra dentro do condomínio, no geral, representa 60% do gasto da arrecadação. E sabe o que é pior nisso tudo? É que literalmente isso é das empresas de portaria e limpeza, né? Esse lobby é deles, né? E se os caras têm algum conchavo com os caras, não sei, porque se aprova coisa que não traz benefício pro morador. Eu não entendo até hoje como que é. A gente não gosta de entrar em detalhe de política, até porque o Em Questão Cash quer trazer benefício para as pessoas. Trazer o benefício dela morar num condomínio que o benefício é o bolso dela. O menor custo-benefício para ela. Ela ter o conforto de poder fazer conta com o dinheiro dela, né? Sim. Só que da forma que está sendo feita, a gente não está conseguindo... A gente não está podendo mais optar pelas nossas... Por que a gente quer. Não. Daqui a pouco os caras vão colocar um carro para você comprar e só tem aquele... O resto é só para quem tem condições de ter, porque aqui no Brasil já é assim, né? Os lixos ficam para quem não tem condições e os top fica para quem tem condições. Fala, mas você tem que lutar para ter. Cara, país de primeiro mundo, ninguém esfola ninguém. Você tem condições de ter, da mesma forma que você tem condições de ter um carro, que aqui a gente paga 100 mil num carro que se diz ser nacional. Lá, vamos falar, Estados Unidos, você paga num carro, numa BMW, numa Mercedes, que aqui custa $500 mil, 100 mil, 50 mil, 60 mil. É esfolar o brasileiro. Aqui é esfolar. Aí assim, o Estado se movendo para decidir uma coisa que já tem assembleia, convenção. Quem manda é os moradores. Que o cara já tem cota condominial para pagar de manutenção de um condomínio de 45 unidades e achar que tem que ter uma portaria física. E tem uma coisa muito pior que ninguém tá vendo. Aí, assim, construtoras, se a população olhar que o custo final de morar em condomínio é muito alto, ele vai voltar para casas. E aí, construtora, aquele lucro absurdo que no lugar de 10 casas eu ergo uma torre com 300, 400 unidades, acabou. Sim. Vai ficar mais caro? Vai. Então, assim, o lobby, ele tá vendo um lado. Ou dois, né? O lucro da terceirizada e o pagamento do cara do sindicato. Mas o outro lado, também, a população vai começar a olhar e falar, já que eu não posso reduzir nada... No país, o nosso Brasil, ele não tá indo pra frente, ele tá voltando pra trás. Regredindo tudo. Porque assim, vamos lá, pessoal, pode ser que venha alguém aqui no Em Questão e fale assim, você tem que entender o seguinte, se coloca a portaria virtual, você tira o emprego de alguém. Tudo bem, você tira o emprego de alguém, mas você capacita pessoas para trabalhar. O emprego de instalar o equipamento, tem que ter alguém por trás disso. De fazer manutenção, tem que ter alguém por trás disso. Aí assim, a escolha tem que ser conforme o condomínio. Não pode ser o cara colocar lá
45 unidades, o cara tem que ter uma portaria. É caro isso, não é barato. Mas aí, que nem nós falamos no episódio anterior. Os prédios antigos, eu uso muito o exemplo, nós estamos falando de São Paulo, a região central de São Paulo, o Centro Velho, Santa Cecília, Bexiga. Você vê condomínios que tem aí mais ou menos 50 unidades, onde eles estão pagando 1.500. Não, você quer mais? Visitamos um condomínio, Travessa da Paulista, condomínio de uma torre só, torre antiga, 2 apartamentos, duas unidades por andar, né? Apartamento grande, lógico, bonito. Você tem janela virada para um lado e virada para o outro, né? Fora, ventilação cruzada. Cara, R$5.000 o condomínio. Então, mas é isso. Aí quando. Nós estamos fazendo um trabalho junto aos prédios antigos. Por quê? Porque não tem cabimento um prédio de 50 unidades, você ter um custo de um condomínio elevadíssimo. Daí quando vai olhar, Luciano, não tem garagem, não tem salão de festa, não tem academia, não tem nada. O coitado, ele vem, abre, sobe no elevador. Aí quando vai olhar, sim, 70% é o gasto da terceirizada. E aí quando você coloca uma portaria remota que desce o seu custo, esse cidadão começa a pagar aí em torno de R$800 a R$600. Nossa, mas o impacto é assim? É assim. Porque condomínio pequeno, tudo é rateado e ele fica mais caro. Por quê? Porque é rateado o valor. A conta vai fechar. Eu vi que a maioria o pessoal comprou para alocação. E aí o que acaba se tornando? Inviável. Então, mas aí, Anderson, o que acaba se tornando? Ninguém quer morar mais perto do centro de São Paulo. Por causa do custo. O custo está ficando muito alto. Aí o investidor compra para quê? Que ele quer um meio de ganhar dinheiro, de fazer negócio. E aí o que entra? Entra esses aplicativos de locação, que é o que a gente sempre está falando aqui. Aí a pessoa que ainda mora, que quer morar no prédio, fica louco porque assim, tem uma movimentação gigantesca dentro do empreendimento. Não quer isso. Mas assim, só que também algumas pessoas dentro dos condomínios antigos, elas estão tão presas e elas são resistentes ao novo. Por exemplo, muito condomínio antigo, e eu falo para vocês, isso é errado, muito condomínio antigo tem a alusão de que o síndico morador é muito melhor. Não é. Porque é raríssimo o síndico morador desses prédios ele se dedicar real. Sim. Então assim, e aí você acaba... Porque toda regra tem a sua exceção, né, Luciano? Você mesmo foi o síndico morador. Você começou como morador. Sim. Mas você queria ver a melhoria e estudou. Muitos síndicos que estão nesses prédios antigos, ele está ali pela isenção, ele não se dedica, ele não olha a conta, não contrata direito, gasta de qualquer jeito, usa a conta do condomínio como se fosse a dele. Nossa, Anderson, você está sendo aqui um acusador, não é isso? É só olhar todo o histórico de notícias antigas. Há 4 anos atrás... É só olhar as TV aberta hoje. As TV aberta estão se envolvendo com isso, porque está dando muita repercussão. Síndico que se acha dono do condomínio, né? É o padrão. Zelador que faz o que quer dentro do condomínio. Só o SBT está fazendo, a Record faz. A Record em todas as filiais dele agora está tendo um programa aberto para falar de condomínio. E o pior, 4 anos atrás, na Baixada Santista, aqui de São Paulo, foi pego um síndico, morador, que usava o cartão de crédito do condomínio como dele. Deu um desfalque de mais de 100 mil. É comum fugir. Não, a gente tem vários casos. Quando você tem um síndico profissional, uma empresa, aí a história é outra. Ela tem que apresentar o seguro de responsabilidade civil, tem todos uns critérios. Embora o síndico profissional não é uma atividade regulada, mas o próprio mercado regula ele. Então é muito diferente, porque um síndico profissional, como empresa, ele
tem que mostrar para que veio. Ele tem que ter a sua idoneidade, ele tem que mostrar os serviços, tem que mostrar sempre a redução de custos. Ele busca em geral. E muitos, infelizmente, que eu acho que nós sempre tratamos aqui, Luciano, o síndico morador, ele ainda está preso na década de 70, onde a grande maioria, não é todos, mas a grande maioria, tem aquele jargão de que quem manda sou eu sou a lei, eu determino, eu faço. Eu sempre falo, morador, é você o dono da empresa chamada condomínio. Mas também, né, Luciano, temos também que olhar o seguinte, você, morador, quer entrar no conselho, quer entrar para ajudar, é para ajudar o condomínio. O que não pode é ter a hipocrisia de querer entrar para se beneficiar. E esse é um grande desafio hoje dos condomínios. Como nós falamos anteriormente, na implantação, você cria-se o grupo lá dos proprietários, já com pessoas olhando que vai ganhar na reforma. Eu tenho uma empresa de reforma, então vou ganhar. Tem lá o arquiteto, vou vender RT. Não é assim. Eu acho que isso é de idoneidade. Mas observem. Cuidado com quem fala bonito, macio. Tanto, né, Luciano, que muita gente me taxa como ele é meio seco nas palavras. Não é isso. Eu prefiro falar a verdade do que o que é fácil. É muito mais fácil para qualquer síndico falar o que lhe agrada. Não pode ser o que lhe agrada. Tem que ser a verdade, né, Luciano? A verdade é simples, pessoal. Cuidado. As pessoas têm que começar a entender que a verdade, ela vindo de uma forma legal e correta, isso não vai mudar nada. Em todo sentido, você vai ter que fazer. Porque assim, pessoal, quando o cara maqueia as coisas, ele não só maqueia o que precisa ser feito, ele maqueia o investimento, ele maqueia o valor que vocês pagam. E aí, na hora que o fumo entra, que a gente pode falar o português, claro, aí ele não consegue maquiar mais. Aí o que ele vai ter que fazer? Rateio. Aí ele vai ter que inventar uma outra história para passar por cima do que ele maquiou. Aí vira um bolo de neve. Isso vai virando um bolo de neve. Aí ele sai, a nova gestão entra uma empresa, se for no caso que nem nós, e nós fazemos a coisa correta, transparente, e aí fica grupos anteriores nos atacando. Né? E eu sei até que isso é comum nos condomínios, mas é assim, a verdade é uma só. Sim. Então, um exemplo que está vindo agora, que tem que se observar muito, é na manutenção preventiva. Vocês são obrigados a fazer periodicamente. Quando você vê que não está fazendo, briguem por isso, porque vai custar 10 vezes mais para vocês. Sim. E na implantação, esse é um dos critérios que as pessoas sem experiências não pegam. Elas têm a ideia de que o condomínio tá novinho, a construtora, todas as garantias, então tudo que a construtora, cuidado. Olhem, né, Luciano, o manual do síndico, que ninguém olha. Para você ver que uma coisa encaixa na outra, mas para a gente poder finalizar o assunto do Distrito Federal, pessoal, lutem pelo que é de vocês. Sim. Quem tem que decidir é vocês. E o Estado tem que se mover para melhorar a vida de vocês, não para piorar. Isso o Estado não está melhorando, ele está trazendo benefício para ele e para quem está fazendo lobby lá, entendeu? Então, por favor, né, o Estado se mova para melhorar a vida das pessoas, já pagam o imposto, né, para poder fazer as coisas. E não controlar a sua casa, né? Que aí já tá. Não, já tá demais, né? Você não consegue nem criar mais seu filho. Sim. Entendeu? Então, pessoal, vamos batalhar, porque a gente sempre fala aqui que a gente fala para vocês que o Em Questão Cash quer trazer a política, mas não quer trazer aqui nego para fazer parceria ou para fazer propaganda dele. Quer trazer a política, a intenção da política, para que vocês entendam que o mercado condominial ele é tão grande e tão lucrativo
que eles estão se envolvendo nisso e estão trazendo meios para controlar o que o cara tem que fazer. Daqui a pouco vem regulamentação para o síndico, daqui a pouco vem não sei o que lá, e daqui a pouco vem aquele monte de burocracia, você não vai conseguir mais morar em condomínio. Já é um fardo quando você tem uma má administração, de morar no condomínio, que todo mês você tá lá, não, cara, não aguenta, é rateio daqui, é pagamento daqui, é porque não sei o que lá, não sei o que lá. Você imagina o Estado vindo para regulamentar isso. Então, pessoal, tem que olhar com carinho isso e tem que ser criterioso. Não adianta, a gente fala isso, mas tem que estar dentro. Porque as empresas que se envolvem no meio condominial, que são empresas que vão cuidar portaria e limpeza, né? As empresas que vão cuidar de toda a estrutura que tem o condomínio, elas se envolvem. Sim, bastante. Entendeu? E quando começa a mexer no bolso dela, quando você começa a ter gente ali que consegue controlar aqueles gastos abusivos, e aí ela vê que ela começa a perder mercado, ela vai correr para algum lugar. E é o que está acontecendo no Distrito Federal. Quem já teve a oportunidade de ir até lá, vai ver que a grande maioria das construções, até por causa do clima, são condomínios pequenos. Então tá tirando o dinheiro dos caras. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, vamos parar de cobrar o Instagram e o WhatsApp. Vocês querem falar de política? Cobre o cara. Hoje vocês vão lá no site do governo do estado, do município, né? Você consegue a lista de quem são seus deputados, quem são seus vereadores, vereador, e vão em cima deles. Vai lá e pega pesado em cima deles, porque vocês estão, eu vejo que vocês estão indignados com as coisas e estão discutindo no WhatsApp, no Instagram. Não, tem que ir em cima do seu vereador, do seu deputado. Pessoal, pra gente finalizar esse negócio de política, porque... Não é o nosso tema. Já apontaram aqui pra nós. É o seguinte, quando a gente quer alguma coisa e quando a gente precisa que resolva alguma coisa, a gente tem que bater pesado em quem tá dizendo que tá trabalhando para nós, né? Porque até nisso as pessoas falam e a gente passa por isso. Quando a gente entra no condomínio, quando o cara não gosta de você, que você faz o que é certo ou que tem algum problema, ele vai falar que ele paga o seu salário. É assim que... É assim que eles acham que funciona, mas não funciona. Então o que eu quero dizer para vocês? Os políticos não estão nem aí, porque eles sabem que vocês cobram errado, vocês não cobram os caras. Vocês ficam na internet, no Instagram, batendo boca, né? Porque fulano, vocês ficam discutindo, vai cobrar os caras. Você entendeu? Você tem hoje político aí que tá virando estrela. Sim. Entendeu? O político não tá mais atendendo o munícipe, ele tá na TV. Sim. Então, pessoal, ele tá querendo... Tem cara que eu acho que tá indo pra TV, porque literalmente é o único meio que ele consegue ter força para poder brigar, porque da forma que tá o país tá embaçado, né? E vocês precisam participar. Então essa é a única deixa que a gente precisa falar. Não tô falando de ciclano, nem fulano, não citei nome de ninguém. Só que a política ela é geral, vocês têm que cobrar todo mundo. Que aí... Quando deixa andar solto... Porque, na verdade, o grande problema é que eles não estão olhando quem de fato importa, que é o morador. Sim. Nós que estamos na linha de frente, no piso, no chão, temos que ir nas reuniões, vem moradores falando assim, olha, aposentados, eu ganho X, eu estou pagando o condomínio, tudo, eu não estou quase tendo o que comer. Aí você coloca uma portaria remota e aí, o exemplo, era 1.200, conseguiu cair para R$500. Nossa, é assim, prédio pequeno, o impacto da portaria é muito grande. Acho que é. E esse exemplo de baixa para 500, porque 85% da arrecadação era para pagar terceirizada. E Anderson, ainda você vai ver portaria, você tem um cara, que nem a gente citou aqui, um caso de um prédio que é R$5.000 o condomínio, você vai ver que o cara lá, a portaria é 24 horas, mas você vai ver o valor da portaria, é absurdo. Então, isso é o problema. É absurdo. E muita gente, Luciano... Tá muito fora do mercado. E nós já falamos isso dezenas de vezes. Pessoal, o valor do seu condomínio não tem nada a ver com o local. Não. Na verdade, ele é só o reflexo do gasto que é gerado. Então... Parece que nós estamos sendo repetitivos. Se você, morador que mora nesse condomínio, zelar por esse condomínio, todos os gastos com manutenção serão menores.
então sua taxa vai ser menor. Ao contrário também, se eu não tô nem aí, e aí, Luciano, esse é o jargão que nós escutamos muito, eu pago o condomínio. Mas você paga o condomínio, quer dizer que lhe dá o direito de você quebrar as coisas? Não. Então, o que nós temos sempre que olhar é o custo-benefício, sempre olhar o benefício. E a partir do momento em que o governo, alguns governos estaduais, locais, querem se meter numa seara com o proprietário, com o condômino, aí nós estamos indo para uma coisa muito pior. Porque, na verdade, isso é somente lobby. Um lobby ou da terceirizada, ou do sindicato, ou dos dois. Sim. Porque o morador não é como nós damos exemplo. Quem escuta o morador dizendo eu sou aposentado, ganho R$2.000 e eu não consigo quase comer porque eu tenho que pagar minhas contas, porque se ele não pagar o condomínio, ele perde o apartamento, que é a única coisa que ele tem. Isso é o que os vereadores, deputados têm que colocar à mesa antes de colocar isso. São Paulo quer usar o exemplo do distrito? Pelo amor de Deus, olhem a diferença nossa com eles, a quantidade. Você quer ver uma coisa que influencia muito no mercado condominial e em geral? Você quer ver como influencia? Se vocês pegarem aqui no Brasil, a gente tem aí 5 bancos grandes, 5, 6 bancos grandes. Certo? Vamos dizer assim, os top 5. Pessoal, você acha que eles não se conversam? Você acha que eles estão ali para dizer que eles estão ali para brigar, para trazer cliente? Não, eles se conversam. Hoje a gente vai ter a taxa assim, você vai ter a taxa assim durante tanto tempo. Você acha que eles não fazem isso? Luciano. Olha, Anderson, vamos lá, é só para que a gente possa dizer que assim, encarece as coisas. Não, o nosso condomínio, a gente teve um caso de trocar a portaria. Por quê? Porque o aumento do dissídio que os caras querem repassar para você e que não vai pro funcionário é absurdo. Muito absurdo. Você imagina você pagar 70 mil de portaria e limpeza dentro do condomínio e você ter um aumento de dissídio de 14%. Se você vê, em geral, ninguém recebeu isso. Aí o cara te dá a possibilidade de dizer assim, não, 14, mas a gente consegue negociar aqui, dá pra ir 10, dá pra ir 8, Pô, cara, não tem cabimento isso. A gente sabe que o cara ganha em cima do funcionário. Você entendeu? Então não tem cabimento. Não se ganha trabalhando, apresentando um bom trabalho. Porque o cara deixa lá e acabou. Então o condomínio é obrigado a fazer essas trocas. Às vezes tem uma boa empresa, só que não tem negociação. Aí só vai ter negociação quando o cara manda a carta embora. Aí o que eu quero dizer para vocês? Você vê o mercado hoje, você vê como que tá as coisas. Às vezes a pessoa deixa de compra um carro aqui, tipo chinês, ou um outro carro, né, que agora tá vindo no mercado. Por quê? Porque é barato. Porque os próprios Fiat, as grandes, Volks, as empresas grandes, elas se conversam. Olha os preços dos carros, olha os valores que os caras colocam no carro. É tudo, né? Carro nacional, nós andamos com um carro pequeno aqui. Então, tudo. Você entendeu? Tudo. É absurdo. Então, isso dizer que é inflação, a gente sabe que vocês têm que começar a analisar que quando o cara fala assim, aumentou 3%. Quando você vai ver comida, não é 3%, aumentou 10%, 15%, 20%. Muito mais. 3% foi a inflação que o cara colocou, mas em cima daquele valor tem porcentagem, tem taxa, tem dia de trabalho, tem cara que trabalha, tem empresa, tem maquinário, tem tudo ali. Não, mas o pior que, Luciano, o que é anunciado para nós da população brasileira é tudo maquiado. Mas não é a inflação real, não. É a inflação do mercado financeiro. Sim. Não é a inflação do mercado de consumo. Não. Que é essa que nós falamos. Por isso que é esses absurdos. Por isso que quando nós percebemos na hora de comprar material para condomínio e tal, e aí o valor é maior. Que nem assim, o lobby é tão grande que no reajuste de terceirizadas, falam que é o sindicato, 14%. Só que nós não conseguimos aumentar 14% o condomínio. Como é que faz? Então, aí é isso que você faz. Eu tenho que procurar uma menor. E aí, o que aconteceu? Que os sindicatos bateram? A história do contrato PJ. O trabalhador
Não deixou de ganhar. Pelo Não. contrário, ele vai no PJ, no contrato PJ, ele vai ganhar tudo que a trabalhista, a lei trabalhista lhe cabe e um a mais. Quem está perdendo é a terceirizada porque o lucro dela não está posto. O condomínio tira o valor. Ó, nós temos em condomínio o contrato PJ. Somando todos os... Vamos falar da faxina. Somando todos os gastos, o teto do sindicato, os direitos que a lei trabalhista dá, este cargo custa, na verdade, 2.400, 2.600. Só que quando nós assinamos para as terceirizadas, ela joga para nós R$ 5.000. Então, peraí, o que está errado? Sim, é isso que acontece. E aí nós somos obrigados ao quê? Vamos então fazer PJ. E nós pagamos 3,5. Para o condomínio eu economizei dinheiro e para o trabalhador ele está ganhando. E aí vem os sindicatos bater que isso é injusto. Quer dizer, ninguém está preocupado com o outro. Nunca teve. Vou falar uma avaliação que o pessoal, como que os governantes olham o país. Vocês querem ver a situação que o país se vê, né, nesse sentido em geral? Sabe quando os governantes olham que o que quer esfolar o povo brasileiro? É quando tem feriado prolongado. Você vê o povo brasileiro tendo aquele dinheirinho suado lá que ele guardou para poder passear, para poder fazer uma viagem, aí sai todo mundo para fiar. Vê aquele cara fala assim, aí, tá vendo? A inflação tá subindo, olha o povo viajando. Então tá, para nós é enfiar na lomba. Já acabamos de falar que isso vai influenciar, já aprovaram aí o aumento do IOS, numa cartada. Foi bloqueado, só que o ministro aprovou. E aí? Cadê alguém para reclamar disso? Você entendeu? Então, quando a gente fala de aumento dentro do condomínio, não somos nós que aumentamos as coisas. Você entendeu? E aí, essa história do IOF, vamos só terminar. Pessoal, é chamar nós de burro. IOF quem paga somos nós, o povo. Tem IOF em tudo. No cartão de crédito. Quando você vai financiar uma televisão, geladeira, tudo. Né? Vamos ler um pouco mais, porque eles estão de tiração conosco. Vamos esquecer isso. Vamos falar do condomínio. Não. Né? Não. Porque senão vão falar que nós estamos falando contra o governo. Daí vai vir o pessoal. A gente está falando isso porque as coisas tudo vão aumentar, vai impactar tudo no condomínio. Não, e não é condomínio. A gente fala de... Aqui é um podcast para falar de condomínio, de mobiliário, de construção civil, mas isso vai impactar em tudo. Você entendeu? Eu não tô aqui dizendo... Tudo que a gente gastasse, tudo que a gente pagasse pro governo, a gente visse isso... O retorno... Porque você não vê, você anda de carro, rua toda esburacada. Os caras constantemente tapando asfalto, gastando milhões com asfalto. Você vai no hospital, o pessoal fala que o SUS é bom, que o SUS é não sei o que lá. Os políticos não dependem do SUS. Você entendeu? Você vai no SUS, você tá ferrado. Tá, e aí você pensa assim, o trabalhador, quando ele entra para trabalhar, ele paga convênio, né? Ele tem que pagar a escola se ele quiser colocar o filho dele numa escola boa, né? Ele tem que pagar a escola. E aí até creche também, se o cara precisa trabalhar, ele tem que pagar uma creche para pelo menos tá no horário que ele chega, porque hoje você trabalha nos lugares que você chega, dependendo do transporte público, do governo, o cara sai 5 horas da tarde, a escola fecha às 5, se depender do estado. 5 horas, não, 4h40 já estão se arrumando. Já estão se arrumando para ir embora. O pai só consegue chegar na porta da escola às 7 horas, 7h30 da noite. Como é que faz? Não faz. Aí que o cara faz, tem que tirar do bolso para ter essas mordomias. Então você não vê nada disso. Aí a gente quer fazer essa comparação dentro do condomínio. Por quê? Porque vamos falar o seguinte, não existe conselho dos síndicos para poder tentar amenizar isso ou tentar falar. O problema é que quando tem esse lobby, os caras aprova coisa que, cara, não tem nada a ver com eles. É o que a gente acabou de falar, o William acabou de falar aí, do Distrito Federal. Essa aprovação absurda, então lobby. Você não tem o direito de escolher. Você vai comprar, você eu escolher o apartamento lá, não, a cota condominial lá, com a portaria lá 24 horas ou sem portaria, é R$100. Se você colocar 24 horas portaria... Isso vai dobrar. Você vai chegar a pagar R$1.000 numa...
Ah, mas é segurança. Então, para quem tem condições de pagar, paga. Para quem não tem, que vai comprar um apartamento que é simples, que hoje os apartamentos que estão vendendo é simples. Né? Quem tem dinheiro. E eu vou falar para vocês, pessoal, tem condomínio aí de alto padrão que não paga esse absurdo. Não paga, por causa Não dos paga. gastos. Os gastos. Tem condomínio de classe média alta, né? Ou AAA. Depende qual é o modelo, Luciano. Vamos falar de um classe média tradicionalzão, onde está tudo bem ajustado, onde a sua população vivente ali tem economista, pessoas que sabem de números. Pô, vai ser R$600. E tem o condomínio mais simples, que é 900. Por quê? Porque não estão nem... É tudo jogado. E não tem alguém ali. E aí são resistentes na contratação de síndico profissional, porque na cabeça dele o morador tá lá, ele vai atender. Não vai. Então, pessoal, vamos sempre tomar o cuidado. Olhem, tenham um olhar mais técnico, pessoal. Sejam mais técnicos, mais criteriosos. O bonito é bonito na foto, mas eu prefiro o feio que me executa do que o bonito que fica é só pra foto. Pra gente deixar claro uma coisa aqui, tá? A gente foi questionado por esses dias por conta da hora do pau, da gente falar de implantação. Comprando condomínio, a pessoa tá falando assim que tem lugares agora que a construtora já faz um valor específico da cota condominial, né? Quando você vai visitar lá o stand dos primeiros 6 meses, até 1 ano. E o pessoal, tem gente reclamando que acha que é absurdo, né? Que é um contrato velado. Não é, pessoal. O que acontece? Vamos lá explicar para vocês. O que as construtoras estão fazendo, as que estão conseguindo colocar isso no seu planejamento, para que a gente possa deixar claro aqui. O que elas estão conseguindo fazer? As empresas que fazem um trabalho especializado, com qualidade, que consegue lá instalar bomba, fazer a conexão, colocar o sistema de pressurização, né, Anderson? Sim. Colocar o sistema de filtragem da piscina, né? Elevadores, isso. O que acontece? Eles não querem perder essa mão de obra. Então eles fazem um custo. Tem até construtora pagando a mais do bolso dela para poder manter essas empresas, para se manter a garantia das coisas. Sim. Você entendeu? Por quê? Porque não está sendo viável mais liberar para os moradores, alguns condomínios estão fazendo isso, não é todos, tá, pessoal? De falar assim, ó, você entra aí, o síndico que entrar escolhe as empresas. Isso está dando maior trabalho. Nas implantações, isso está muito ruim. Então está sendo preferível dessa forma. Vocês que nem principalmente empresa de elevador. Hoje a gente sabe que tem empresa terceira muito boa, que briga pesado, que já conseguiu estar em contato com as distribuidoras do sul de peça. Então a gente sabe que tem isso também, mas foi trabalho, está sendo um trabalho pesado. E, Luciano, uma coisa que na implantação... Pessoal, na implantação, nos seus primeiros 2 anos, eu não tô aqui, o que eu vou dizer não é, nós não estamos recebendo de nenhuma construtora ou muito menos de fabricante de elevador. Pessoal, não caiam na ideia de reduzir custo no primeiros 2 anos da implantação, vocês substituírem a empresa fabricante por qualquer uma que venha dizer que vai ser mais barato. Não façam isso. Não. Porque, primeiro, depende como essa empresa mais barata tratar esse elevador, você perdeu a garantia. Por quê? Vai entrar na história do mau uso. Outra coisa, elevador não tem peça genérica. Não. Cada fabricante molda para a sua. Então, como nós temos as grandes antigas, né? Atlas, Otis, Schindler, agora tem Hyundai, tem várias. Essas empresas, elas moldam o seu carro para as suas peças. Então, quando vocês contratam uma empresa, Luciano, e isso está acontecendo vamos dizer assim, numa velocidade, aí vem o cara, vamos dar um exemplo, que é a média.
Um elevador, depende da quantidade de andares, vai pagar R$ 900 por elevador, por carro. Aí vai vir uma empresa, vai dizer o seguinte, eu vou te cobrar 300. O síndico, que de novo, por isso que nós temos que olhar a experiência e ter alguém experiente, vai falar, vou economizar dinheiro. Só que está nos 2 primeiros anos. Esse contrato não vai ser de peça. As peças dele vão custar 5 vezes mais, porque é claro. E o elevador vai quebrar demais. Vai ter muita coisa. A gente teve casos aí, a gente não sabe a empresa e também a gente não vai não podemos falar, nem ficar falando aqui, até porque eu não quero ter processo. Em questão não quer ter processo. A questão é assim, pessoal, a gente só quer mostrar para vocês que vocês têm direito de escolha. Vocês têm direito de escolher quem vai cuidar do condomínio de vocês. E observar os gastos. gastos. E observar os gastos. Só que assim, quando você diminui preço, você diminui qualidade, né? E assim, as empresas que construíram o elevador, que montaram o elevador, ela tem negócio, dá para você negociar com ela. E ela tem um padrão de qualidade. Padrão, sim. A única coisa que a gente briga aqui, que a gente sempre fala, que eu tive... Tá, pessoal, eu falo aqui, eu não cito o nome, mas eu falo aqui, eu tive a ligação de gerente de empresa de elevador. Sim. Falando, pô, você não pode falar isso, tal. As peças, hoje, as peças são caras. O cara tá cobrando do condomínio um molde, uma tampa, R$ 2.000, é de plástico. Eu vou levar aquilo lá numa empresa injetora e vou mandar o cara fazer 1.000 daquilo lá. E guardar. Porque é vergonhoso a empresa fazer isso. Eu entendo que uma bomba que vem lá do sul, um inversor de frequência, né? Placas de comunicação, comandos, né? Comandos. Eu sei que não é barato e que é caro. Só que o cara quer ficar rico numa venda de uma peça só. Esse é o mercado. Infelizmente, tá errado. Tá errado. Não, daqui a pouco... Moralmente está errado. Lógico que mas não... Prática de mercado. Então, essa prática de mercado é errônea. Eu acho que... eu acabei de falar, nós estamos voltando a era lá para trás. Porque desvaloriza a mão de obra, se cobra caro nas coisas, e aí o cara, como é que fica? Só um lado ganha. Não existe o tal do custo-benefício. As empresas estão diminuindo o valor de... Por isso que as pessoas, quando a gente fala de aumento, Anderson, fala assim, eu não tive aumento de 10%. Mas o nosso custo operacional aumentou 15%. Mas ela tem que entender que é o seguinte, as empresas de bombas aumentam, todo mês tem, quando você vai fazer um orçamento, ele já direciona você para assim, esse orçamento tem validade de 30 dias, valor ser corrigido conforme o dólar, dependendo do material. Então, é aquilo que tá, é isso que tá ferrando com os condomínios. E o pior é que você querer fazer a coisa certa tá ficando cada vez mais difícil. E o que mais está acontecendo os síndicos estão sendo obrigados a não fazer certas manutenções porque o morador não entende a conta. Não. Tem condomínios que são tão resistentes no reajuste que quando tá tudo arrebentado, e nós temos vários exemplos na nossa carteira, e aí nós chamamos os moradores para a realidade, por isso que 1000 vezes melhor falar a verdade do que falar o que é fácil. E quando vai olhar, nós temos que impactar em 50%, 60% o aumento. E aí, Luciano, e o que nós já falamos aqui, moradores, se vocês não colocarem o reajuste, pelo menos repasse de inflação, no mínimo, vocês perderem aquela janela, quando vocês aplicarem o aumento, vocês vão ter que aplicar o aumento somatória de todos os anos que você não aumentou. Sim. Porque aí, de novo, é o custo. Então, isso que vocês têm que analisar. Às vezes, o síndico tenta fazer o máximo para o morador, mas nós temos janela, né, Luciano? Sim. Outra coisa, Anderson, que perguntaram para nós sobre a implantação. Teve gente que perguntou e pediu para a gente colocar aqui se quando é entregue o condomínio, o AVCB já é de 5 anos. Não. Eu acho que as construtoras deveriam fazer novamente.
Porque é o Habits. Ela devia, mas é que... e outra, tem o pior, hein, pessoal? Na implantação, o AVCB que tá lá, a data dele não é a data da entrega, a partir da data. Não. Ele começa com o AVCB provisório, em geral é 1 ano, a contar Então, de lá de trás. Isso hein? é um assunto polêmico. É uma polêmico. entrega, Anderson, mas se é uma entrega, você tem que entregar tudo da forma correta. Porque aí depois você não pode falar assim, ó, tá na mão dele, ele tem que se virar. Porque o alvará de funcionamento, se o equipamento está funcionando e se tudo está funcionando e está regulamentado, tem que ter o AVCB já de 5 anos. Mas O aí alvará de funcionamento quer dizer o seguinte, não tem ninguém morando. O bombeiro nem lá vai. mas é uma questão que, de novo, nós já falamos, é uma questão de legislação. É uma questão lá. Então, o que acontece? A própria, vamos dizer assim... É uma tá na questão de própria acordo lei. com a construtora. A própria lei, ela não vai emitir um AVCB de 5 anos direto. Outra coisa também que perguntaram pra gente. Falam do conjunto, falam da entrega das plantas, dos negócios. Por que algumas construtoras não estão fazendo projeto de piscina, fazendo projeto de quadra? Pessoal, se não tiver projeto, vocês têm todo o direito de não receber. Sim. Eles têm que ter projeto. Dá Se vocês receberem seu projeto, cobra na justiça. Porque é o mínimo. Porque Entendeu? assim, alguém seguiu um projeto para construir. E seria muito... E assim, a coisa mais comum, né, Luciano? Nós temos que ficar implorando para as construtoras mandarem as documentações. Você sabe o que está acontecendo hoje no mundo condominial, quando a construtora gosta de entregar um negócio tudo bagunçado? A gente viu essa semana, a gente recebeu, eu até queria postar o vídeo aqui, mas a gente tinha que pedir autorização para a síndica que fez a vistoria, né? Ela foi pegar um condomínio aí de, acho que 180 unidades, uma coisa assim, e ela viu lá, na vistoria. Essa foi a vistoria básica. Ela já não recebeu o empreendimento. Caixinha de interruptor, tudo aberto. O piso sem... O piso que foi instalado, tudo torto, sem rejunte. Né? Caixa do hidrante, toda zoada. Não fechava, porque foi instalado tudo torta. E aí, assim, a gente pediu para ela se a gente poderia. Ela falou que ela não gostaria de se colocar nisso, até porque para não expor. Não expor a imagem tanto dela como da construtora. Porque acaba expondo. Quem está assistindo acaba sabendo que fulano mora lá, o ciclano mora lá, e aí acaba trazendo um transtorno, por mais que a gente não cite nomes. Mas é isso que acontece. Quando você tem uma síndica ou alguém que vai representar o condomínio que faz da forma correta, a gente tinha falado aqui no programa anterior, né? Vocês que compram um apartamento já e do nada a própria construtora já coloca um grupo e vocês estão dentro, já se move para ter um engenheiro de vocês. Mas de vocês, não alguém vendendo o serviço. Engenheiro de vocês, traga um engenheiro de vocês. Ou procure no CREA. Sim. O próprio CREA vai indicar para vocês. Sim. Né? A gente teve o Johnny aqui, ele vai voltar aqui, inclusive para a gente poder bater um papo, que tem coisa nova aí do CREA. Sim. Vocês procurem o CREA vai indicar para vocês um engenheiro bom para poder fazer essa avaliação, entrega, até empresas que só fazem isso. Porque, cara, é absurdo, a gente sabe que é absurdo. A gente teve casos aí que a gente pode contar, que a construtora entregou, foi verificado tudo bonitinho, as pessoas já era do esquema da construtora. Depois de um ano, quando o síndico foi verificar o sistema de alarme de incêndio, cadê as mangueiras? Cadê os esguichos? Cadê as chaves Stork? Que não tinha nada. Não tinha mais nada, tinham levado tudo embora para poder colocar no outro empreendimento para poder liberar. Então, assim, eles instalavam, colocavam lá, o bombeiro passava, tirava a foto, ok, tirava e botava no outro. Porque, pessoal, não tem cabimento o cara roubar um negócio desse. Então, assim... É tudo... O mundo do condomínio, se nós assim, é muita coisa. E o problema maior é que as pessoas estão nos batendo porque nós estamos falando a verdade. Sim. E assim, pessoal, a verdade é simples. De novo, nós da LTS,
ou em Questão Cast vai sempre falar a verdade. Não que é fácil, maravilhoso. Não estamos aqui para ficar pintando o céu de brigadeiro para ninguém, né? Como diz um ditado popular. Nós estamos aqui para falar a realidade, porque nós sentimos na pele o dia a dia de você, morador. Sim. O dia a dia. Nós nos preocupamos com o custo do condomínio, tentamos fazer ao máximo para que não haja um monte de rateios, porque, Luciano, o que eu vejo muito, e muita gente nos questiona, é assim, como é que os seus condomínios fazem as coisas sem estar impactando vários rateios? Tem até uma história de uma moradora em um dos nossos prédios que o filho dela mora no condomínio, onde o síndico tem... aí eu falei para ela, isso existe 11 rateios, Luciano. 11 rateios. E ela, no nosso condomínio, só tinha um rateio que não foi nem nós que fizemos. E ela falou, mas por que essa diferença? Falou, porque existem os profissionais, existem síndicos que preferem impactar o morador para ter o dinheiro em caixa. Ele não quer ter o trabalho de sentar com uma equipe e falar, e ele nem equipe tem, para buscar os centavos. É muito mais cômodo. Preciso pintar a caixa, rateio. Preciso limpar, rateio. Preciso, rateio. Aí eu falo pra vocês vão falar assim, ele tá errado? Não tá. Né? Cadê o conselho? Cadê o pessoal? Cadê os moradores? Para poder analisar. Porque assim, tem pasta de prestação de conta, ela não é para ficar guardado lá mofando, ela é para ser analisada. E outra... E qualquer morador pode pegar. Sim, mas e tem uma coisa grave que nós estamos pegando. Eu já vejo isso há muitos anos e eu sempre questionei. A convenção, quando coloca as obrigações do conselho fiscal, tem conselho consultivo que, no caso das pastas de prestação de conta, ele tem a função fiscal. Vocês não estão assinando. Vocês não estão fazendo vistas. E não sei quem falou para vocês que se vocês assinarem, vocês são responsáveis, então não vou assinar. Piorou se você não assinar. Porque aí vocês foram eleitos baseado na convenção. Na convenção vai falar quais são as suas prerrogativas e qual é o grave. Você não cumpriu as suas prerrogativas. E aí vocês vão ser cobrados 2 vezes. Então tomem cuidado com essa história de alguém dizer melhor você não assinar porque aí você não se compromete. Vai piorar. Se comprometeu porque você não assinou. É, complicado. Né? Anderson, pra gente voltar, o assunto que a gente até falou de elevador aqui, de contratação, eu não vou falar que é contratação, ou se não é, mas eu vou colocar aqui uma faixa de segurança. A gente vai falar um pouquinho de segurança com 2 vídeos que tem aqui, se a produção puder colocar. Sim. É um vídeo que repercutiu, né, já tem algum tempo, de um homem que ficou preso no elevador e o elevador ficou metade para cima ele tentou descer e caiu no poço e morreu, né? Eu queria mostrar aqui para vocês e ter uma discussãozinha para falar sobre isso. Isso aí foi, infelizmente, é algo que acontece demais e por isso, assim, nós sempre falamos, não saia. O elevador, se a porta abriu, não saia. Não saia. A área dos elevadores do prédio. Isso é uma das portas se abre, mas o equipamento não está parado no andar correto. Mesmo assim, o idoso tenta sair. Primeiro, ele joga uma garrafa no chão. Em seguida, se movimenta para deixar o elevador. Mas escorrega e cai no fosso. Uma queda de 10 metros. Mortal. É uma questão tão comum. O acidente aconteceu neste prédio na região da República, no centro de São Paulo. A vítima é João Azim Júnior, cearense, ex-servidor público e comentarista esportivo. O balanço geral amanhã elas estão barrando a abertura. O mistério que envolve a morte dele sistema porque e a porta não abre. Por respostas. Porque esse tipo de coisa parece ser se a produção algo puder já pontual, cortar pra gente poder falar. Se é algo pontual, mas não, é algo muito comum. Eu não quero ficar expondo muito. Não, mas é uma fatalidade, não é algo pontual. O que eu quero dizer, ó, tá vendo? A gente vai assistir os 2, mas a gente vai explicar. Esse é um caso
de um problema que aconteceu do cabo romper. Ela está Sim. dentro do elevador, ela aciona o botão para o elevador descer. Não. E aí o sistema de freio funcionou do elevador. Ao olhar da situação, ó. O sistema de emergência de freio Funcionou. acionou. Então, o pessoal, pânico o que eu quero dizer dessas duas, antes do Anderson falar, o que eu quero dizer dessas duas situações? A primeira situação, segundo, pessoal, era um condomínio. Então, é sempre bom o síndico deixar bem claro para as pessoas não tentarem abrir a porta e sair do elevador. Né? Não importa se é do lado de fora ou do lado de dentro. Do lado de dentro você até consegue, para quem conhece, consegue abrir a porta. Ela tem um sistema lá, um pininho de arraste, que você abre ela, é uma porta de arraste do lado de dentro. Não vou mais ficar dando detalhes, senão daqui a pouco falar que eu estou ensinando. E aí você consegue, né, ter acesso a outra porta. O que a gente sempre pede para as pessoas? Esperar o técnico. Sim. Né? O técnico, pela norma hoje, o técnico pode demorar em torno de 30 minutos a chegar. Cara, mas ele tá passando mal. Deixa ele passar mal do que não tem mais a pessoa lá, ó, pro resto da vida. Sim. Você entendeu? O elevador não é brincadeira. E ali não poderia ter sido uma situação de manutenção, porque o elevador é sistema eletrônico. Ele vai parar, ele pode ter uma pane, ele pode perder uma configuração. Né? Então, a segurança ali é um pouco de informação. Não era para ele ter descido. E isso, Luciano, acontece muito. Sim, tem gente que força a porta. E outra, não, sim, porque veja só, você te dá um mal-estar. Tem gente que tem pânico. Sim. Né? Então, assim, isso acontece demais. Por isso que, hoje em dia, os elevadores mais modernos têm uma trava. Parou, ele não vai abrir, para não ter esse tipo de situação. Então, só que assim, tudo isso é educação e conhecimento. Então assim, não forcem, deixa vir. Criança, Luciano, que nós falamos tanto aqui. O elevador, embora ninguém trata ele é um veículo. Então assim, existe lei, deixa muito claro que crianças abaixo de 12 anos não podem andar sozinhas. Olha o acidente com 2 adultos. Imagina uma criança. Uma criança. Se uma criança desce... Cara, é ruim isso. Então a gente sempre tá falando. Tem gente, Anderson, que a gente fala com eles, que ela fala assim, meu filho já sabe andar no elevador. Quando faz um escândalo, porque a criança tá lá dentro. Começa porque a fica chorar, desesperada. A gente sabe, eu também tenho filho. Sim. Só que para não acontecer, eu tenho que estar junto. Eu tenho que acompanhar ela. Que se acontecer alguma coisa, eu tô lá para proteger ela. Né? Sim. Porque a gente sabe que a criança vai entrar em desespero. Se um adulto entra, imagina uma criança. Sim. Sozinha, presa num lugar. Né? A gente tem casos aqui que a gente até passou, né, de moleque bagunçando dentro do elevador, e o elevador parou, travou. Agora, que nem o caso da menina do elevador ali, eu sempre falo que é alguma coisa de manutenção preventiva. Se ali está dizendo, que é o que está dizendo lá, tá, pessoal? Tô dentro da informação que está alegando. O cabo rompeu, ele já aparentou tá com problema. Sim. Você entendeu? E aí tem uma coisa que chama atenção, Luciano, que nós falamos aqui no comecinho. Sim. A questão do barato sai caro. Aí vem alguém falando, que nem nós demos exemplo, é R$900 por carro. O cara vem com 300. E aí, pessoal, é assim, um equipamento para mapeamento interno de cabo custa mais de R$1 milhão. Essa empresa de R$300 tem dinheiro para comprar? E a outra pergunta é, quantos equipamentos ela tem? O fabricante é obrigado, dentro da garantia, mapear constantemente. Ele é obrigado. Você quer ver uma coisa? Só para falar para vocês aqui que a gente acompanha alguns casos aí. A gente acompanhou alguns casos de condomínio novos que trocou a empresa, que não quis a empresa, porque o valor era absurdo. Só que eu acho que também não tentou negociar com a empresa. Tem que negociar. É só negociar. Tem que negociar. Né? E aí trocou a empresa, e aí colocou uma outra empresa, a empresa foi trabalhando. E aí pediram, porque o elevador vivia quebrando, pediram uma perícia da empresa
que era a tentora da construção do elevador. A empresa tirou foto, detectou, emenda no cabo. Gente, emenda no cabo que sobe e desce, emenda num cabo E deles. a emenda já estava rompendo o cabo novamente. Olha isso. Você entendeu? Já estava tendo problema no contrapeso, já faltava sensor de nivelamento, já faltava um monte de coisa. É isso. Esse é o X da questão, Você né, entendeu? Luciano? O barato sempre vai sair caro. Placa de comunicação já não era original de fábrica, né? Então, pessoal, tomar cuidado. É a mesma coisa quando você comprar um carro aí, você querer colocar peça pirata, zoada, porque você não tem condições, então não compra. E, Luciano, tem uma coisa, pessoal, meu condomínio tá caro. Tem itens que você... agora é minha opinião como especialista de gestão em condomínio. Tem itens que você não toca, tem que ser o melhor. Tudo que for questão de vida, segurança, é o melhor. Então, elevador, meu prédio tem elevador, esse item eu vou buscar o melhor que tiver. Sim. Porque assim, é segurança, é a vida de vocês. Agora, tem outros pontos que eu consigo. Não vamos ter um jardineiro especialista porque é caro. Tem itens que vai. Então, observem, reduzam, mas tem tudo que se tratar da segurança da vida de vocês, esse você fala, não, aí não. Aí eu quero o melhor. Porque, né, Luciano, nós sabemos que dá sim para fazer um custo melhor para o condomínio, aperta aqui, tira ali, mas tem itens que tem que ser o melhor, né? Aí você indo lá, você aproveitando, aí você participa da implantação, deu tudo certo, você Tudo mil maravilhas. Você foi morar no condomínio, aí você viu que seu vizinho é barulhento, aí você acaba fazendo isso. Produção, põe esse vídeo aqui. Aí você acaba fazendo isso porque você tem raiva do seu vizinho e você não quer conversar com ele. Aí é onde entra o nosso amigo síndico revoltado. Mas a produção pode pôr esse último vídeo aqui. Vamos lá. Olha isso. Muita gente queria fazer isso, hein? Hein? Isso, tá certo. Vamos. Olha isso. Imagina o quanto essa mulher já reclamou do vizinho. Mandaram o vídeo para nós e perguntaram assim: o que o síndico faria nessa ocasião? Notificaria ela. Sabe por quê? Tem uma coisa que a gente tem que aprender. Se a pessoa tá fazendo errado, eu não posso fazer a mesma coisa que ela. Não posso me igualar. Porque sabe, entra naquele caso. É um caso da seguinte forma: a pessoa é notificada, aí ela fica putaça por ter sido notificada e ela começa a falar dos outros. Sim. Ela começa a apontar os outros. Então, o que eu acho que isso é ruim? Quem mora no condomínio, ele é obrigado a zelar pelo que é dele, né? E quando ele vê a pessoa fazendo errado e ele passa direto, eu acho que ele deveria ser notificado também. Sabe por quê? Porque literalmente ele não tá nem aí. Só que quando vem pra ele, quando ele faz errado, aí ele quer falar assim, porque eu vi fulano tal dia fazendo. Aí o síndico vai falar, você viu e não falou nada? Então eu deveria te dar mais uma notificação. Sim. Você entendeu? Então, pessoal, vocês cobram demais o síndico, mas na hora de fazer a parte de vocês... Não. Porque é muito mais fácil empurrar pro outro. Vamos entrar nesse detalhe do vídeo que a gente colocou aqui. Pô, se torna engraçado de você ver a pessoa, ela faz uma filmagem fazendo isso. Às vezes pode ser até um meme ali, sei lá. Mas isso é fato, acontece. Tem gente né? que fica de saco assim, cheio que faz mesmo. Olha, eu não aguento mais o meu vizinho de cima fazendo barulho. Síndico, você tem que resolver. Eu não vou conversar com ele. Poxa. Não seria mais agradável você ter uma amizade com a pessoa que mora em cima de você, a pessoa que mora embaixo de você, do que você ter intriga com ela? Eu tenho casos aí do cara ligar pra nós e pedir pra verificar, e quando vai ver o cara já tinha conversado com o vizinho, até café já tinha tomado com o vizinho. Sim. É agradável, pessoal. Às vezes a gente não sabe o que tá se passando. Vamos tentar ajudar, vamos tentar melhorar isso, né? Para que se torne um local bom de morar, né?
Porque falar assim, porque você tem que resolver, porque você tem que não sei o que lá. Vamos deixar claro que vocês têm que começar a entender o regimento e a convenção. Ela é bem clara. Se o vizinho de cima está fazendo barulho, vocês vão pelos meios oficiais, registrem esse barulho. Tá certo? O síndico detectou literalmente que é um barulho que está te incomodando, juntamente com a portaria, com o zelador, até ele mesmo ir no local, ele vai fazer a notificação. Isso continuou, vocês têm que trazer a prova. A prova é, não consigo provar mandando vídeo para você do barulho, porque pode ser que tem juiz, pessoal, quando você manda vídeo, ele alega que assim, e aí, se eu falar que tem uma pessoa, você tá de intriga com o seu vizinho de cima e você tem uma pessoa de fundo batendo. Isso pode acontecer. Sim. E o juiz não vai levar isso como prova. Vídeo áudio. Então, o síndico tem que ter a mesma premissa de não levar isso como prova, porque isso pode prejudicar o condomínio. Então, o que a gente aconselha? Tem portaria, tem ronda, tem zelador, pede pro mesmo ir lá. Ele detectou, ele bate na porta e fala, acabei de estar lá embaixo, ouvi você fazendo barulho, vou registrar, e daí é multa. Por quê? Porque o vizinho teve você na porta. Se ele entrar com uma ação, com um processo, essa pessoa vai servir de ajuda, vai ser a pessoa que vai estar lá do seu lado, que vai comprovar o que ocorreu, que foi lá e bateu na porta dela. Você entendeu? Então, pessoal, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com as exigências que vocês tanto colocam para o síndico, que vocês não aguentam mais. O síndico revoltado fala assim, pelo amor de Deus, o cara manda mensagem 5 horas da manhã, achando que eu tenho que acordar e ir lá bater na porta do vizinho. E outra, nessa história, assim, o WhatsApp, pessoal, o WhatsApp comercial, o WhatsApp do síndico, existe uma SLA, que é um período para ele atender. Muita gente coloca o tempo do WhatsApp que ele fala com a família como o tempo que o vizinho, que o síndico tem que atender. Sim. E não é. Ainda mais síndico profissional que tem aí outros condomínios, eles já estabelecem isso, Luciano. E aí o que eu mais escuto? O síndico não respondeu. Quando isso quando eu vejo que... Vou usar o exemplo nosso. Nós temos uma SLA de até 72 horas, não sendo emergência. E aí eu falo, mas ninguém respondeu, a sua central não respondeu. Quando eu vou olhar, ela mandou às 10 horas e a central respondeu às 10h26. E aí ela fala, tá vendo, não respondeu. Eu falo, respondeu, só que não respondeu no tempo que você acha que tem que responder, que é imediato como você conversa com a família. E não é isso, pessoal. Tudo tem time. Sim. O que tem muito é cobrança, mas o aguardar, ainda mais quando se avisa, né? Fala, olha, tem um prazo, tem um período, vamos usar um sistema. Ninguém quer isso. Pra gente finalizar esse assunto e dizer que o Em Questão Cash já tá acabando. Putz. Eu queria deixar uma situação que aconteceu com a gente, de uma briga que teve dentro de um condomínio 1h da manhã. E aí foi um caso de um filho com um morador, e assim a mãe procurou, ligou pra gente 1h da manhã, a gente acabou atendendo, e porque queria que a gente desse informação do apartamento do cara, e que desse as imagens, que ela pagava condomínio, que aquilo era absurdo. Pessoal, o síndico não é obrigado e não tem lei para fazer isso para vocês. A lei é bem clara, a LGPD, ela diz o seguinte... dados fornecidos sem autorização é processo. Exato. Mas eles brigaram, ele agrediu meu filho. Vai na polícia, pede pro delegado assinar um documento, e aí sim, apresentando o documento que o delegado assinou, a gente passa as informações que tem que ser feito. Daí pra frente é você e o vizinho. Sim. Você entendeu? Não queira se colocar na frente do síndico e dizer que ele tá errado. Não é problema do síndico. Então a gente está falando isso. Então, tá, pessoal, só para que vocês entendam. Esses assuntos vieram porque foi questões que perguntaram pra gente. Sim. E situações que tá ocorrendo com a gente. Então, vocês têm que tomar cuidado com a forma que vocês querem as coisas e sem analisar os fatos.
Existe síndico aí que não sabe muito dessa situação, ele vai buscar o âmbito jurídico, ele não vai fornecer para você. E se fornecer, reze para que a pessoa que foi exposta não reclame. E uma coisa, só para finalizar, que deveria ser um mantra, Luciano, de todo mundo. Você que exige tanto, você que exige tudo, a primeira coisa que você tem que fazer é você ser o exemplo dentro do condomínio. Em todos os casos, nunca são. Não. Então, assim, você exige, e outra, Luciano, eu sou proprietário, eu pago. Perfeito. Você é perfeito? Não, né? Então, assim, você está exigindo, então a primeira pessoa que tem que ser exemplo é você. E outra coisa, você que faz parte do corpo diretivo de um condomínio, que foi eleito também como junto com o síndico. Vocês são o exemplo maior. Então, subsíndico, você tem que ser exemplo. Conselheiro, você tem que ser exemplo. Não adianta você não ser exemplo de nada e apontar para os outros. Como também síndico, se você é o representante legal, você tem que ser o exemplo. É um assunto absurdo. E eu sei que a pessoa assiste a gente porque comenta, né? Sim. Comenta sim. lá, estão falando pra gente. Não, estão falando literalmente. Não vamos citar nome, mas se serviu, você tem que usar como exemplo. Ninguém tá aqui no achismo. A gente, para poder trabalhar, para poder passar informação jurídica, a gente tem um departamento jurídico. E não é só isso, nós aprendemos todos os dias. Não tem esse negócio de falar que... vamos deixar bem claro, o síndico não faz no achismo e o morador também não. E esse negócio de falar, vou falar como o síndico revoltado fala. Quando a pessoa vem com aquela autoridade e fala assim, eu pago o seu salário. Você não paga o meu salário. Tá certo? Se você quiser assumir o meu salário, eu tiro o restante dos moradores e você paga sozinho. Exato. Não tem essa, eu pago o seu salário. Participamos de uma assembleia e fomos eleitos pela maioria. Tá certo? E outra coisa, para finalizar, quando se tem uma assembleia de aprovação que é apresentado, que está sendo aprovado e é aprovado, não adianta 6 negros chorar e falar que vai cancelar, que não vai. Não. Não O Código Civil nesse ponto, Luciano, ele é claro. E tá no edital. Se você não participar, você abre mão do seu direito. O pior não é nem isso. É participar, colocar não e depois achar que vai fazer briga. Não tem briga. Não, mas aí tem uma coisa pior. E aí, quando você avalia, muito dessas pessoas que causam faziam parte da antiga gestão. E aí, quando eles aprovavam e alguém falava alguma coisa, vinham dizer, aí eles lembravam do que estava a convenção e lembram que está a lei. Então, peraí, vamos parar de hipocrisia? Sim. E é assim, vamos até um jargão, o que dá a pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso, eu falei esses dias. Então não pode só dar em Chico, não, tem que dar em Francisco também. Então, assim, se vocês na época de vocês exigiam, engole aí e não enche meu saco, então faz a mesma coisa, respeita. E só para finalizar, na próxima eleição que tiver, vocês assumem, entram, sejam eleitos. E aí, agora, espera. Né? Porque aí você vê que a gente percebe que quando a pessoa quer falar, ela fala que ela com propriedade, fica colocando lei, regra, não sei o que lá, coloca até processo, só que ela coloca um pedaço do processo. Não. E assim, o processo ele tem um contexto geral para poder... Não, mas ela coloca a vertente que é a verdade dela. Aí fica vago, então fica ruim não, isso, né? Vamos deixar isso pra lá. Pessoal, mas deixa a justiça que pena que acabou, a gente tem muita coisa. Muito condomínio... Os pau é grande. Eu vou falar pra você que cada dia é uma coisa nova que acontece, que eu quando eu converso com o Anderson, eu dou risada, porque tem coisa que eu não imaginava que acontecesse, mas acontece. Tá? Queria agradecer você que está assistindo o Em Questão Cash. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter se inscrito no canal, por ter compartilhado e por ter apertado o sininho, tá? Muito obrigado. Peço para você que compartilhe mais pra gente chegar aos 20 mil inscritos, né, Anderson? Pô, 20 Em Questão. mil inscritos. A gente já tá com 17.200 aí, na casa dos 17.200.
Ajude o Em Questão a chegar aos 20 mil. Né? A gente vai ter muita coisa boa aqui para vocês, o programa vai trazer muita melhoria, vocês vão ver isso aqui legal pra caramba, né? É que a gente precisa preparar, né, as coisas, tá na correria e deixar legal. Mas agradecer você mesmo que tá nos acompanhando. Eu vi que tem comentário, tem gente falando assim, eu tô na audiência, e tá mesmo, muito legal. Pode colocar a pergunta, pode colocar a questão lá que a gente vai responder, tá? Muito obrigado você que tem se inscrito no canal. E você que vai nos assistir, que está nos assistindo, que não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, pedir desculpa, não falei da Colabore no início, a Colabore Engenharia, né? Queria agradecer também, Enzino Bombas, a G5M, Bela Telha, Fast For You, que ela tem um videozinho de apresentação, pediu para estar sempre passando pra gente, se a produção puder colocar, aí eu vou falando dos nossos, olha lá, ó, os mercadinhos dele, como é bem organizado. Não, é outro naipe, né? Eles estão no Instagram, tem telefone para contato, tem site, tem tudo, pessoal. A gente vai deixar disponível para vocês aí, se vocês quiserem bater um papo com eles, visitam o condomínio de vocês, né? E trazem a melhor proposta que vai se encaixar ali naquele espaço do condomínio de vocês. A gente tem a Casa de Bomba São Paulo, SEAP Segurança Serviços, Hidroxira ABC Desentupidoras, Prime Piscina, Estação 80, logo a gente vai trazer coisa nova da estação, e o Dia Feliz, Elaine, 1000 Crianças, McDonald's. Puder colocar o cartazinho aí, a gente sempre pede para colocar. Que é uma iniciativa muito boa. Pessoal, tá chegando 160 crianças no dia 4/10, 120 no dia 5/10, né? E a gente pede para você doar R$25, né? Isso vai ajudar uma criança a comer o lanche, McLanche Feliz, mais um brinquedo, né? Ele pediu até para falar isso, mais um brinquedo do lanche do McDonald's. E eu quero dizer para você que eles não têm esquema com o Mac, tá? O valor é o valor do lanche, eles estão pagando o valor do lanche. Se alguém aí que tem a franquia do McDonald's quiser participar, o Em Questão Cash está aberto aí a negociar e apresentar o Elano para vocês e vocês fazerem isso, tá? Pessoal, ele tem o QR Code, José Elano, o DDD também é o telefone dele para contato e fazer o Pix para ele. É o DDD 11 98018 1548. José Elano. Pessoal, dia feliz, rumo a 1000 crianças, tá? Isso aí. Pessoal, queria agradecer novamente e dizer para vocês que acabou. Até o próximo Em Questão Cash. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Faz como você quiser. Acabou, então. Todo mundo já teve um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam, os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece, não envelhece. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam,